Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, o Douglas e eu, mas dessa vez não é para gravar o podcast. Dessa vez é para falar de outro assunto, para falar do lançamento do livro Dentes de Ouro, que é o romance que o Douglas acabou de lançar agora em setembro, e eu tô aqui mais de figurante e você que vai ser o protagonista, Douglas. A ideia é falar bastante do livro, né? Deu bastante trabalho para você escrever, demorou bastante, você tinha publicado em 2021, né? O Areia Movediça, mas o Areia Movediça já é uma segunda edição. E a gente está em 2025, então já fazia bastante tempo que você não vinha com nada inédito mesmo, né? Comenta aí quanto tempo demorou e por que demorou tanto. Não, isso é verdade. O motivo demorou por dois motivos. Primeiro, que eu me dediquei muito ao teatro nesse período, isso me absorveu muito. Foi um período muito intenso como ator e como dramaturgo, mas também porque eu comecei dois projetos que eu não dei prosseguimento, né? Eu comecei dois romances que não prosseguiram. Isso me tomou muito tempo, porque demorou para eu perceber que o romance não estava levando a lugar nenhum. E eu ainda tenho esses romances, vamos dizer, não escritos, não terminados, talvez eu conclua algum dia, mas eu não acho que não. E eu também, naquela época, ainda estava com ilusões de tentar ser roteirista de cinema, um projeto que eu joguei para... Eu joguei pro lixo porque eu percebi que o tipo de roteiro que eu quero fazer não é o que os produtores de cinema do Brasil querem produzir. Então não tem sentido, né? Porque o roteiro não é uma peça autônoma, ele é um insumo de produção. Então você tem que vender ele para um produtor, o produtor tem que ter recursos, contratar gente e fazer o filme. Se o produtor não se interessa, é inútil você escrever roteiros. Então é um projeto que eu deixei de lado e, e aí eu acabei focando realmente, depois de dois inícios ruins, eu acabei encontrando uma história que se desenvolveu bem, que foi a do Dentes de Ouro. Eu comecei a escrever ela, eu comecei a pensar ela muito antes, né? Eu comecei a pensar ela quando eu ouvi pela primeira vez a notícia de que o IBAMA tinha liberado a caça de javalis, em 2013. Mas o início efetivo da escrita foi em março de 2023 e eu concluí em março de 2025. Então não foi tanto tempo para escrever exatamente o livro, né? Mas você até colocou uma nota, você falou que em 2013 você soube da caça de javalis, mas o livro se passa no Piauí. Aí você colocou uma nota do autor dizendo que já tem municípios do Piauí que tem javali. Isso, de acordo com o último relatório do IBAMA de 2019, 15 municípios, né? Já há ocorrências registradas. Quando eu soube, em 2013, eu morava no Rio de Janeiro ainda, mas eu não conhecia o interior do Rio de Janeiro e nenhum outro interior da região sul e sudeste para poder ambientar a história. E basicamente o javali naquela época estava naquelas regiões, né? Ele já estava se expandindo. Mas ele estava, na verdade, quando o IBAMA decretou a caça em 2013, já foi em resposta a decretos estaduais, decisões estaduais que já haviam liberado a caça em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Porque tem lá a legislação ambiental, ela abre aquela exceção para espécies nocivas, né? Espécies que são nocivas, por isso que a gente pode matar barata, abelha, rato, né? Espécies que são nocivas, as secretarias ambientais dos estados mais afligidos na época, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entenderam que o javali era uma espécie nociva, e aí a legislações estaduais autorizaram a caça específica naqueles estados. O IBAMA resolveu regular federalmente em 2013. E eu soube disso. Pode falar. A gente está apresentando o romance, né, na divulgação como um romance de suspense, um thriller de suspense, com elementos de terror e de realismo rural também, dá para dizer. Talvez assim que a gente está comunicando. Quero que você explique como é que foi a escolha do gênero. Você teve a ideia, tá? 2013, viu lá que tinha javali, praga de javali no Brasil e caça liberada. Então veio o germe de uma ideia. Mas como é que veio a ideia de trabalhar esse thriller de suspense, essas coisas todas? Na época eu estava numa vibe de suspense, tanto que meu primeiro livro é de 2015, ele é um livro de suspense.
eu estava nessa vibe já, então eu concebi a história um pouco nessa vibe. Na verdade, a primeira ideia que veio à minha cabeça era um fazendeiro do Rio Grande do Sul, que os javalis começam a invadir a propriedade dele, e ele tenta combater, mas enfrenta a resistência de ambientalistas, essas coisas assim. Era o outro foco, né, de história, meio político, vamos dizer assim, mas com a carga de suspense, né? Na verdade, uma das cenas que eu imaginei na época foi justamente o javali cercando a fazenda do cara, etc. O cara desesperado, com arma, não sei o quê. Mas quando finalmente eu resolvi contar a história, eu fiquei em dúvida se eu contava, tipo, se eu fazia algo mais tipo alta literatura, como é Moby Dick, né? Pode ser lido como romance de caçada, mas pode ser lido como romance de alta literatura também. Eu considero que as cenas efetivamente de caçadas de Moby Dick estão assim, entre as mais bem escritas da literatura de caça. Porque o autor foi caçador de baleias, né? Ele caçou baleias em barcos, então ele conhecia aquele universo bem. Mas eu fiquei em dúvida ou se eu fazia uma coisa mais de suspense. Enquanto eu estava pensando nisso, eu li 2 livros que me deram a ideia de fazer mais na linha de suspense. Foram o Cujo, do Stephen King, que é sobre um cachorro que é picado por um morcego, contrai raiva, né? Um São Bernardo contrai raiva e vira um animal assassino. E o Tubarão, do Peter Benchley, que inspirou o filme do Steven Spielberg, que é um tubarão que passa a matar pessoas dentro de uma praia, salvo engano, da Califórnia. E esses 2 livros, inclusive, eu fiquei com, além da questão do gênero, eu fiquei também com um dilema muito interessante, porque você pega, por exemplo, o Cujo do Stephen King, o cachorro não faz nada que um cachorro não faria. É o animal, então, padrão, né? E funciona. E, na verdade, tem um conteúdo até aterrorizante, que a ideia é que se você criar um cachorro grande e ele contrair raiva, você vai ter basicamente uma máquina assassina dentro da sua casa. E, por outro lado, tanto o Moby Dick quanto o Tubarão seguem outra linha. O animal não é o padrão da espécie. A Moby Dick é descrita desde o começo como uma baleia incomum, como uma baleia mais inteligente do que as outras, uma baleia mais rápida do que as outras, uma baleia com elementos quase sobrenaturais. E o Tubarão, o livro Tubarão também vai nessa linha. No filme, Spielberg inverteu isso. O Spielberg bota o tubarão como se ele fosse um tubarão comum. E aí ele faz coisas que o tubarão comum não faz. É por isso que aquele filme, do ponto de vista científico, o filme é errado. Por exemplo, o tubarão do Spielberg, ele é o mesmo tubarão atacando durante vários dias, né? Mas no livro isso é explicado. O tubarão branco, ele é nômade. Ele não fica muito tempo na mesma praia. Então, se você tem vários ataques em vários dias seguidos, não é o mesmo tubarão. E o livro explica isso. Só que o livro diz, este tubarão branco, por algum motivo, ele não é nômade. Este tubarão, tem lá aquele personagem do biólogo, que tem tanto no livro quanto no filme, é para dar o dado científico, e aí o livro fica o tempo todo biólogo. Não, o tubarão se comporta assim, mas esse não se comporta assim, esse se comporta assim, esse não se comporta assim. O Spielberg fez uma coisa interessante, que ele botou o comportamento excepcional do tubarão, mas não disse que era excepcional, né? Por isso que muita gente ainda hoje acha que o tubarão tem aquelas características ali, quando na verdade o que você vê ali não é o tubarão comum, não, é um tubarão excepcional. Então eu quis essa excepcionalidade também, por causa das possibilidades imaginativas que dá, e porque eu não queria ficar preso demais no como um animal se comporta de fato. Eu prefiro muito mais o que o Herman Melville fez em Moby Dick. Você estabelece desde logo que você está lidando com um animal excepcional e, portanto, você não está preso ao modo científico como o animal se comporta. Então, foram essas as escolhas. Eu escolhi o suspense e eu escolhi também um animal, vamos dizer, excepcional. Na verdade, um grupo de animais excepcionais. Parece que tem um pacto ou uma regra tácita, tanto na nossa literatura quanto no nosso cinema, de que determinados voos imaginativos não são permitidos, né?
você está trazendo um gênero que é considerado um subgênero no Brasil, né? Entretenimento só, mas de forma pejorativa. Né? Queria que você falasse a respeito disso. De fato, na verdade, é curioso isso, porque a literatura de suspense e terror, vamos dizer, em língua inglesa, ela é absolutamente meritória. Se você pegar os nomes, né? A.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Mary Shelley. Se você pegar se você botar inclusive a policial também, né? Você tem nomes muito meritórios. Essa tradição de certa forma continua, né? O Stephen King é um nome que vai ter que ser avaliado ainda, porque ele é contemporâneo. Como a persona política dele, né, nos últimos anos ocupou muito espaço, vai ser preciso uma certa serenidade, mas eu acho que alguns livros dele estão dentro do nível da tradição clássica de língua inglesa. No Brasil, por algum motivo, a gente não tem essa tradição. É possível mapear algumas coisas, né? Algumas coisas que remetem para isso. Parece que o Machado de Assis parece que escrevia algumas histórias nesse sentido. O Guimarães Rosa, eu li que ele começou escrevendo para revistas de terror, mas depois que ele ficou consagrado, ele escondeu isso, só escrevia por causa do dinheiro, né? Aparentemente. O Fernando Sabino começou escrevendo histórias policiais e na velhice chegou a fazer 3 novelas policiais nos anos 80, muito boas, por sinal. Mas, de fato, a gente não tem uma tradição forte. E aí cria uma coisa muito interessante. Quem pratica esse gênero no Brasil, muitas vezes, tem como referência o cinema e o RPG. Não sabe língua exatamente. portuguesa. Exatamente. Acho que E em uma das videogames. mazelas, né, dando meu pitaco aqui, é que esse pessoal que se aventura em ficção científica, em terror, em suspense, ou até em história policial, está desconectado com a tradição literária. O desafio é tentar juntar as duas coisas, né? A tradição literária da alta literatura em língua portuguesa com a tradição desses gêneros que vêm de fora e tentar fazer uma fusão. Acho que é isso que você tentou fazer, não é? Sim, de fato, é não esquecer que a literatura de gênero, ela não nasce a parte da literatura, ela é uma divisão da literatura. E, portanto, é preciso ter um certo respeito, um conhecimento, inclusive, dos clássicos da literatura, saber de onde aquilo ali veio, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas vêm com referências externas e vêm de referência de outras mídias. Cinema, RPG, videogame, quando, na verdade, se você vai escrever um livro, sua referência principal deveria ser a linguagem literária. Porque, mas existe linguagem cinematográfica? Existe. Você pega o Rubem Fonseca, ele pratica a linguagem cinematográfica. Você pega o Horácio Quiroga, o escritor de terror uruguaio, ele pratica a linguagem cinematográfica. O próprio Fernando Sabino, em alguns momentos, pratica a linguagem cinematográfica. Érico Veríssimo também. Mas quando você diz linguagem cinematográfica, tem uma certa liberdade poética aí. O que você está escrevendo é uma linguagem visual que, sim, reforça dá uma certa sensação de que você está vendo um filme. Mas aquilo ali continua sendo literatura. Os recursos para você fazer aquilo são, na verdade, literários. Eles não são cinematográficos. Sim, não tem Né? câmera. Sim, exato. Na verdade, é curioso, inclusive, eu tentei ler o livro que o Quentin Tarantino escreveu, de ficção, que é baseado no filme dele, o último filme dele, né? Acho que era uma vez em Hollywood, me parece, que é o título. Que é com Charles Manson, né? Sobre o Charles Manson. Aí ele pegou o roteiro e transformou num livro de ficção. Você pega o livro, eu não vou dizer que o livro é mal escrito, né? Até porque o livro foi publicado por uma grande editora, né? Teve revisão, teve não sei o quê, e o Quentin Tarantino não é bobo, ele é um artista de alto nível, ele tem cultura, ele é culto. Mas, por exemplo, fica claro que ele nasceu e se preparou para ser um diretor. A linguagem que ele domina é a cinematográfica, ele não domina os recursos específicos da ficção. Ele poderia dominar? Poderia, mas ele teria que se preparar para aquilo como ele se preparou para ser diretor. E ele claramente achou que não precisava fazer isso. Então, o livro é bom, mas chega um momento que você fica assim, assim, um escritor de verdade teria feito isso, né? E você percebe que muitos dos impactos dos filmes do Tarantino são pelo domínio que ele tem da linguagem.
Ele tenta fazer aqueles diálogos intermináveis que ele faz nos filmes dele. Nos filmes funciona, no livro vira um saco, perde o ritmo. Por quê? Porque nos filmes fica bom porque ele domina a linguagem cinematográfica, então ele domina a edição, ele domina a direção de atores, ele sabe dar ritmo, sabe fazer os atores atuarem, aquilo ali funciona. Quando você transplanta para a linguagem escrita, não fica bom. Então é um erro crasso a pessoa achar que, não, eu consumo uma linguagem e aí eu posso fazer outra linguagem. Isso é o mesmo que darem câmera para a gente e a gente fazer um filme do nada, sem nenhuma preparação, sem nenhuma... Não tenho a menor ideia como é que faz. Não tenho a menor ideia. Interessante isso, de dizer que, no fundo, quando você diz que um romance tem uma linguagem cinematográfica, que é realmente metafórico, né? É dizer que ele passa realmente essa sensação cinematográfica. E ainda dentro disso, esse livro, ele parece assim, pronto para ser roteirizado, né? Você pensou nisso? Na verdade, eu gosto muito de linguagens visuais. Hoje em dia, inclusive, é que eu gosto mais de ler. Eu gosto muito de livros que... Eu gosto muito de ficção que aceita o poder da comunicação de massa, né? E incorpora dentro dele, mais ou menos o que o Truman Capote tentou fazer, né? Aceitar o jornalismo, incorporar aquela comunicabilidade do jornalismo, mas sem perder a literatura. Esse é o projeto dele no livro-reportagem dele. Ele fala isso, tem uma entrevista que ele fala isso. Não, eu queria aquela comunicabilidade do jornalismo, mas eu queria que fosse um livro de literatura também. E eu gosto muito disso, de você aceitar essas linguagens novas, visuais, que a gente vive numa sociedade visual, e você incorporar ela literariamente. Né? Eu sei que nem todo escritor gosta disso. Tem escritor que é efetivamente literário. O escritor gosta realmente de aquela coisa bem literária. E eu acho isso legítimo, eu também gosto desse tipo de escritor, mas quando eu escrevo, pelo menos nos meus últimos, na maior parte dos meus projetos, eu tento trazer uma linguagem visual que é para poder dialogar com a cultura visual do momento, que a nossa percepção ela é formatada por vídeos, por filmes, por fotografias, e eu acho importante que a literatura aceite isso. E a verdade é que eu também sou formatado por isso, né? Hoje eu confesso que eu assisto bem menos filmes do que antes, mas porque os filmes ficaram ruins. Mas na época que os filmes eram bons, eu era um cinéfilo. Então eu também fui muito influenciado pela linguagem do cinema. E eu confesso que, como eu disse, eu tentei ser roteirista de cinema. E eu confesso que meus livros agora eles estão meio que funcionando também para eu criar histórias que eu acho que deveriam ser filmes também, mas eu sei que se eu escrevesse em roteiro de filme, ninguém ia querer produzir. E aí eu, Era isso que eu pelo ia menos... perguntar. Se isso fosse roteirizado, quem quer dirigir isso no Brasil? Você pensa em algum nome? Tem algum diretor que se interessaria? Não, eu acho que não, porque o diretor ia ter medo vai mostrar caça aos animais, não quero problemas, não sei o quê, tem um cara atirando, tem caçadores, não sei o quê, não acho que eu encontraria ninguém, não. O pessoal está preocupado em fazer outras coisas, né? Isso. Pesquisa, como é que foi essa pesquisa? Porque você, até onde eu sei, você nunca caçou um javali na vida. Não, nunca cacei um javali na vida. Na verdade, acho que eu só vi um javali no zoológico do Rio. Se é Eu que vi tem, eu vi no Asterix e Obelix comendo javali e caçando javali. eu acho que eu vi pessoalmente no zoológico do Rio. Se tiver, eu vi, porque eu fui pro zoológico do Rio, eu vi tudo. E o zoológico do Rio tem tudo, que você imaginar, tem. Todos, só não tem o urso polar, né? O urso polar eu tentei ver na Argentina, mas no dia que eu fui, eu entrei no táxi, o taxista disse, não, o urso polar morreu hoje de calor. Aí frustrei-me, né, de ver o urso polar. Mas eu fiz uma pesquisa, eu segui os conselhos que eu li tanto no livro do Stephen King, On Writing, quanto em outros manuais de escrita criativa. Tem uma ex-aluna da Ayn Rand, a filósofa e escritora, que ela foi tipo a mentorada da Ayn Rand, e ela escreveu um livro que tem as lições da Ayn Rand. Tanto a Ayn Rand quanto o Stephen King defendem o seguinte: cuidado com pesquisa.
Porque você pode, ou por razões de insegurança, ou por razões de entusiasmo, como seria o meu caso, você pode se jogar tanto na pesquisa que você nunca vai escrever o livro, né? Porque ou você vai se empolgar com a pesquisa, ou você vai descobrir, assim, quanto mais você estuda o assunto, mais você descobre que há algo a aprender. Então você pode nunca se sentir preparado para escrever um livro. Para evitar isso, que eu sei que minha tendência é essa, principalmente a curiosidade, eu escrevi o livro sem pesquisa, inventando o que eu achava que era para fazer, depois que a primeira versão do livro estava pronta, eu reli o livro, procurando especificamente isso. Que pontos específicos eu tenho que pesquisar para dar verossimilhança a essa história? E aí eu fiz a pesquisa entre uma versão e outra, e a minha pesquisa eu usei um livro digital, vários livros impressos, porque eu ainda sou da época do livro impresso, e muitos vídeos que os caçadores de javalis fazem, né? Porque isso é uma comunidade grande, né? Eles têm muitos vídeos mostrando a caça. Inclusive, eu achava importante ver eles falando para pegar padrões de fala, vocabulário, até a psicologia, né? Da pessoa. Então, um livro que me ajudou muito, eu não posso mostrar porque meu Kindle descarregou, é um de um americano, que é sobre caça a javalis, porque eu não encontrei livros de caça a javalis especificamente brasileiros. Eu sei que Nós agora em somos julho... uma sociedade ágrafa, nunca esqueça. O conhecimento não é registrado por escrito, não é mesmo. Quando eu abri uma cafeteria, estava procurando um livro sobre como abrir livraria, cafeteria, tive que comprar tudo em inglês, não tinha. E é Aí lógico eu que li o daí livro... a realidade é outra, as dicas são assim, um pouco tortas, né? Você tem que tentar adaptar. Mas não tem. Aí eu li o livro do caçador americano, que ele fala do javali, os hábitos, o calibre, a calibre das armas, ele fala como é o ataque de um javali, né? Como é o procedimento dele durante o ataque, a especificidade daquilo ali, etc. E eu também pesquisei bastante sobre suinocultura. Quem lê o livro vai entender que ele acontece dentro de um contexto de criação de porcos, né? E eu usei, nesse caso, muitos livros que eu encomendei da estante virtual. O mais útil foi esse livrinho aqui. Criação e prática de suíno. Do Adi Paravicini Torres, que era uma pessoa, esse manual é antigo, acho que é dos anos 40 ou 50, deixa eu ver exatamente a data. Editora Melhoramentos, ele era professor da Universidade de São Paulo, desculpa, é 1962. É um livro antigo, mas eu gosto de livros antigos justamente porque eu acho que a questão vocabular é mais bem trabalhada. Então, eu aprendi uma série de termos específicos da suinocultura aqui, muitos eu não usei, porque nas versões finais eu reduzo o texto, e eu acabo tirando tecnicalidades, porque uma das tentações quando a gente pesquisa é querer mostrar que pesquisou no livro, né? A gente começa a encher o livro de coisas desnecessárias, então eu refreiei, mas esse livro me ajudou bastante, além de ele ter figuras sobre a pocilga, como é que deve ser a pocilga, achei bem interessante. E aí, sobre a suinocultura moderna, eu também peguei algumas coisinhas, né, só para não ficar totalmente desatualizado, né, como montar um abatedouro regionalizado, né, que não é um frigorífico, seria um abatedouro pequeno negócio, porque existe um dentro da história, eu fiquei em dúvida como é que funcionava um, pecuária lucrativa, zootecnia prática, já que o protagonista é um zootecnista, né, e eu quis me aprofundar um pouco nesse universo, e eu também peguei... Esse aqui eu comprei, mas não usei, moléstia de suínos, porque na minha ideia original, os porcos transmitiam um vírus mortal, etc, etc, mas isso aí eu acabei abandonando. E aí eu também pesquisei um pouco sobre o folclore do Piauí.
Esse livro é dos anos 70. Eu gosto de folclore, para mim, quanto mais antigo o livro, melhor, porque eu acho que tem mais histórias orais preservadas, né? Que a verdade é que a fonte do folclorista, qual é? É a pessoa velha, é o ancião, é o cara que lembra das coisas. Quanto mais novo o livro, menos o cara falou com gente velha, né? Com gente mais velha, né? Se Fala o um cara é pouco do... sobre, fala um pouco sobre você ambientou o livro. Então, o livro ele tem essa característica de thriller, de suspense cinematográfico, que é uma coisa que a gente está muito acostumado com cinema e com literatura em língua inglesa, e pouco acostumado em literatura em língua portuguesa, certamente pouquíssimo no Brasil, mas Portugal também não deve ter, não tenho notícia de que tem. Mas ambientou no interior do Piauí, que você falou que você cavou onde você está, né? Que você conhece, que você é piauiense. E criou uma cidade chamada Santa Fé. E está falando de folclore, lendas locais. Então explique essa criação dessa cidade, a ambientação e onde é que encaixa o folclore nisso tudo aí. Essa cidade é livremente inspirada na minha cidade natal, que é uma cidade chamada Valença do Piauí, né? Inclusive, quem conhece lá vai sentir algumas, vai ver algumas semelhanças. E a velha história, o interior é o repositório da tradição oral, né? Isso infelizmente talvez esteja acabando cada vez mais, mas no meu caso, quando eu passava férias lá, porque eu sou de lá, mas eu cresci em Fortaleza, mas passava minhas férias de infância lá, eu não tinha televisão ainda, não tinha eletricidade, então ainda tinha uma certa... Ainda tinha aquela coisa de ouvir história de assombração ao redor da fogueira, né? E eu resolvi, então, eu gosto de histórias no interior, porque a história no interior você consegue fazer, por exemplo, acontece uma coisa na cidade, todo mundo fica sabendo, entendeu? Eu gosto disso. Um personagem é esquisito, um morador é esquisito, todo mundo sabe. Eu gosto desse telefone sem fio que a cidadezinha dá. Eu gosto do fato de que se você está numa cidadezinha e vai para a área rural, acontece alguma coisa, a polícia vai demorar para chegar, né? Às vezes você não tem sinal de celular, às vezes a estrada não tem asfalto, você pode se perder. Então eu gosto dessas privações de cidadezinha pequena. E eu acho que o folclore, ele dá pano para manga. O meu primeiro livro era ambientado com um personagem folclórico. Esse, Dentes de Ouro, não é exatamente um personagem folclórico, porque o javali não pode ser parte do folclore brasileiro, porque ele não é brasileiro, né? Mas tem uma lenda no Piauí que é a porca do Dente de Ouro, que era uma menina petulante, e muito petulante com a mãe, e um dia mordeu a mãe. E aí a punição dela foi que ela virou uma porca com um dente de ouro, e essa porca sai pela noite fazendo barulhos horríveis e assustando as pessoas, e a única maneira de ela se livrar dessa maldição é se alguém alguém corajoso o suficiente arrancar o dente de ouro dela, né? Essa lenda é citada no livro, mas ela é citada meio que eu estou dizendo que eu estou botando um javali aqui, porque, enfim, para ficar mais interessante, mas eu estou reverenciando nesse processo o folclore piauiense, né? Mas, enfim. A gente falou bastante de ritmo cinematográfico. Na diagramação, o livro ficou com quase 300 páginas, mas na contagem de palavras, ele não é maior do que um romance padrão de 200 páginas. E aconteceu por causa da tua paragrafação, né? Você picotou em parágrafos e isso foi técnica para dar velocidade, né? Então, onde é que você tirou isso aí? Eu tirei isso principalmente da literatura comercial americana, né? Você pegar os livros dos escritores mais comerciais americanos, eles usam muito isso. Ela existe por dois motivos. Ela existe realmente para dar velocidade, mas ela também dá um alívio visual também, né? Que pode parecer irrelevante, mas não é irrelevante em se tratando. Concretista, então. Cara, eu posso te dizer, eu tenho um hábito de leitura, mas eu já peguei livro do José Saramago que eu decidi não ler quando eu vi que 3, 4 Aquele bloco, né? páginas. Aquele paralelepípedo, né? Aí eu, caraca! Aí eu,
imagina uma pessoa que não tem tanto hábito de leitura, né? Enfim, quer dizer, uma pessoa que só lê um pouquinho. Então, quer dizer, esse conforto visual, acho que atrai o leitor, incentiva o leitor a entrar no livro, e eu posso estar errado, mas uma literatura com parágrafos curtos parecem dar a ideia de uma coisa oralizada, parece dar a ideia de uma história sendo contada, fica menos literário na aparência, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim, entendi. Nunca parei para pensar no assunto, mas a questão da mancha visual, realmente, às vezes eu me preocupo. E, às vezes, o recurso de colocar uma frase em parágrafo único, às vezes funciona. A literatura pulp usa muito esse recurso, né? Às vezes eles usam, às vezes você tem parágrafo que às vezes é 2, 3 palavras, que é tipo uma um forma de punch. enfatizar aquilo, eu vejo como uma forma de ênfase, certamente como uma forma de ênfase, não só a velocidade, mas um parágrafo dessa natureza enfatiza o que está sendo dito ali, como se você separasse aquilo, né? Quase um parênteses. Que mais? Futuro. O primeiro, vendas, né? O livro está vendendo bem, ele está vendendo muito bem. A gente não fechou um mês ainda de lançamento e os números estão um pouquinho acima, inclusive, da curva da editora, o que é muito bom. A editora tem uma curva de crescimento, lançamento após lançamento. Esse livro está vendendo bem, principalmente encomendado por livrarias físicas, o que eu acho bem, bem bacana, acho que pode funcionar bem. Então, fala do futuro. O escritor terminou, mas continua, né? O que você está fazendo? Já está pensando em algo? Já está rascunhando? Sim, eu já tô escrevendo meu novo livro, vai ser um thriller não sobrenatural, vamos dizer assim, um thriller mais tipo ambientado no mundo do crime, né? Crime fiction, ambientado em Fortaleza, ambiente urbano, e envolverá uma conspiração em uma grande rede de supermercados aqui de Fortaleza, articulado com um culto operando subterraneamente dentro de um determinado bairro. Eu confesso que são dois universos que eu não sei como é que eu vou conectar, mas eu estou tentando conectar de alguma maneira, porque se tu prestar atenção no noticiário dos últimos anos, é surpreendente como alguns cultos têm se disfarçado de empresas de desenvolvimento pessoal dentro do ambiente corporativo. Eu não sei se você acompanha esse universo, mas, por exemplo, Sim, você sim, pega, sim, sim. você pega aquela seita do sexo, né, da atriz de Smallville, né, a sigla é impronunciável, então eu chamo de seita do sexo, mas procurar a seita da Alison Mack, né, que é a atriz de Smallville, né, eu conheci um cara, inclusive, que conheceu essa atriz no ônibus, num evento. Ela deu uma palestra no evento aí de nerd, e aí ele era tradutor lá, e aí quando eles voltaram lado a lado no ônibus, e ele conversou com ela, eu fiquei até com vontade de mandar uma mensagem para ele, aí, deu seu orgulho de ter conhecido. Mas essa seita, ela era um departamento secreto dentro da empresa de desenvolvimento pessoal. Você entrava lá para fazer desenvolvimento pessoal, profissional, desenvolvimento pessoal com vistas ao ambiente corporativo. E aí dentro, as mulheres bonitas, né? Pouco a pouco, o guru manipulava para entrar dentro de uma divisão secreta, onde elas viravam escravas sexuais, inclusive eram Para marcadas serem a ferro. iniciados. Então, quer dizer, Então essa é isso. interface entre ambiente organizacional e culto, eu acho muito interessante. E tem um documentário na Não, Netflix sobre a você pegou bem, América você Pop. não tinha parado para pensar, mas tem mesmo. Essa fusão vem acontecendo há muito tempo já. Não, Seitas no ambiente corporativo, bem, bem bolado. Eu trabalhei em gestões, eu trabalhei em gerências, que o gestor tinha feições de líder de culto, viu? O jeito como ele Cara, gerenciava a as equipe. técnicas que vêm sendo usadas há décadas no meio corporativo, que são de programação neurolinguística, hipnose, mais um monte de coisinha, já tem realmente um pezinho lá no ocultismo. Então, não surpreende que as coisas se juntem mesmo, tenham se juntado. Faz todo sentido.
bem pensado. Acho que dá para escrever um livro bem interessante e real, bem real e atual, informativo. Então é isso. O livro é Dentes de Ouro, do Douglas Lobo. Está disponível na Amazon, versão impressa, versão Kindle, na livrariadanubio.com.br, em várias livrarias físicas. Eu não consigo dizer exatamente qual tem. Compre e deixe um javali feliz. Compre e deixe um javali feliz. Ele está pedindo, ó. E o livro está vendendo bem e vai valer a pena. É um gênero que merece ser explorado. Ele tem uma faceta comercial, uma faceta de entretenimento. Mas eu, até nas divulgações, acho que por e-mail, eu coloquei: se é entretenimento, é auto-entretenimento. Tem tanto entretenimento rasteiro por aí. E tem um elemento cultural, acho que ele fica limítrofe, né? Da alta cultura e do entretenimento. E eu acho que é importante, tem que ter isso aí também. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Até, obrigado.